Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Espírito Santo, conceda-nos a graça de compreendermos a palavra do Senhor e a docilidade de acolhê-la em nosso coração. Nossa Lexio Divina, com o texto de Mateus 12, de 14 a 21. Então os fariseus, saindo dali, tramavam contra Jesus, sobre como acabariam com ele. Ao saber disso, Jesus afastou-se dali. Muitos o seguiram, e ele os curou a todos, e os proibia severamente de torná-lo manifesto, a fim de se cumprisse o que foi dito pelo profeta Isaías. Eis o meu servo, a quem escolhi, o meu amado, em que minha alma se compraz. Porei o meu espírito sobre ele, e ele anunciará o direito às nações. Ele não discutirá, nem clamará, nem sua voz nas ruas se ouvirá. Ele não quebrará o caniço rachado, nem apagará a mecha que ainda fumega, até que conduza o direito ao triunfo. E no meu nome, e no seu nome, as nações porão sua esperança. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. É interessante muitas vezes que na nossa Lexio Divina, porque o objetivo da Lexio Divina é a nossa oração com a palavra de Deus, e o primeiro passo dela é a compreensão. Por isso que às vezes é interessante a gente ou recorrer a outro texto similar, ou até ir antes um pouco ou um pouco além, para compreendermos no todo o seu contexto o texto da nossa oração. Nós iniciamos hoje no capítulo 14, quando diz: então os fariseus, saindo dali, tramaram contra Jesus, como acabariam com ele. Então vamos saber o que foi isso. Antes, Jesus vai à sinagoga. Eu vou ler um pouco o texto para a gente ver. Jesus foi à sinagoga deles. Ora, havia ali um homem com a mão direita atrofiada. Então perguntaram-lhe os fariseus, perguntam a fim de acusá-lo: é lícito curar aos sábados? Jesus respondeu: quem haverá dentre vós que, tendo uma ovelha e caindo ela numa cova em dia de sábado, não vai apanhá-la e tirá-la de lá? Ora, um homem vale muito mais do que uma ovelha. Logo, é lícito fazer o bem aos sábados. Em seguida disse ao homem: estende a mão. Ele estendeu e ela ficou sã como a outra. Aí entra o nosso texto de hoje. Então os fariseus, saindo dali, tramaram contra ele sobre como acabariam com ele. Então veja a astúcia dos, aspas, adversários de Jesus. Porque eles que deveriam ser os primeiros aliados de Jesus, porque eles eram os responsáveis por fazer as pessoas seguirem a lei de Deus, e na realidade eles são impactados com a presença de Jesus, porque diferente deles, Jesus vive o que prega. O que Jesus diz, ele faz, e aquilo incomoda. E eles são apegados à lei, mas nem a cumprem, mas são apegados. E julgadores, juízes de quem não cumpre. Por isso que eles armam, inclusive, uma situação para Jesus. Tem lá, talvez até levado por eles, um homem com a mão atrofiada. É sábado, que para eles, aspas, a lei não pode fazer nada.
Por isso que Jesus fala: e se uma ovelha de vocês cair no poço no dia de sábado, vocês não vão apanhá-la? Então, eles queriam pegar Jesus. E Jesus mostra que, acima de tudo, está a lei do amor, a lei de fazer o bem. É tanto que, ao saber disso, Jesus afastou-se dali, ainda no sábado, e muitos o seguiram. E ele curou a todos. Ou seja, Jesus está nos mostrando que não tem dia, nem hora, nem lugar para fazer o bem. Nós necessitamos do nosso ser a sair de si para fazer o bem. Então, aqui, Jesus nos mostra essa necessidade de sair de si para fazer o bem, sair de si para curar os enfermos, sair de si para ajudar os necessitados. Então, diante disso, 2 pontos devem ser fundamentais para nós. O primeiro, o cuidado para não nos tornarmos adversários de Jesus, não nos tornarmos juízes, porque às vezes nós pensamos que determinada situação é de acordo com o nosso pensamento, de acordo com a nossa mentalidade. E na realidade, Jesus vem nos trazer a grande novidade. A lei é para o bem do homem, a lei é para o bem do próximo, é para o bem do necessitado. E para viver esse bem, é o segundo ponto. Não tem dia, não tem hora, não tem lugar. Por isso mesmo é que eu acho que nós devemos cultivar o hábito, por exemplo, de quando alguém pede para que a gente reze por ele, por ela, passamos na mesma hora, para não esquecermos. Se aquela pessoa está pedindo oração, é porque ela quer, de alguma maneira, a ação de Deus na sua vida. E por que retardar esse pedido ao Senhor? Por que não fazer imediatamente? Eu criei esse hábito de que qualquer pessoa que de alguma maneira me pede oração, na mesma hora eu oro por aquela pessoa. Até junto com ela muitas vezes. Pois não, vamos rezar agora. E já clamamos a Deus pelo bem, pela necessidade daquela pessoa. E com isso, nós entregamos nas mãos de Deus, nas mãos do Senhor Jesus, que é o Todo-Poderoso, que é o Todo-Misericordioso e que sempre atende às necessidades do seu povo. Por isso que é importante, quando alguém necessita, não vamos adiar o socorro que nós podemos dar àquela pessoa, seja como for, seja com pedido de oração, seja com alguma ajuda, seja para escutá-lo, para orientá-lo, para interceder. Enfim, o necessitado que nos pedir algo, mesmo com sacrifício, se estiver ao nosso alcance, não vamos adiar. Aprendamos com Jesus, façamos imediatamente a ajuda ao necessitado. Façamos então esse compromisso ao Senhor de não adiar a ajuda que a gente pode dar, que a gente pode fazer a quem necessite. Depois, contemplemos as maravilhas do Senhor em nossas vidas. Glória ao Pai, e ao Filho, e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. E pela intercessão da Sagrada Família de Nazaré e do Santo da nossa devoção, abençoe-nos o Deus Todo-Poderoso, o Pai, e o Filho, e o Espírito Santo. Amém. Face de Cristo, resplandecei